Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito e todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. E no vídeo de hoje, nosso assunto vai ser preponderantemente como prospectar o seu primeiro cliente. Eu sei que existem diversas informações relativas a isso aí no YouTube, mas eu quero trazer na prática um procedimento e um protocolo para você seguir até que você consiga acessar de fato esse cliente. Eu costumo dizer que quando a gente se forma, apesar da gente pegar o número da nossa inscrição, né, depois de ser aprovado no exame de ordem, a gente ainda não é de fato advogado. E eu digo isso pelo seguinte: apesar de na prática sermos advogados e estarmos inscritos nos quadros da ordem, você só passa a exercer a função efetivamente de advogado quando alguém lhe outorga uma determinada procuração. E definitivamente, procurações outorgadas não são, no início da profissão, algo muito recorrente. E eu acho que esse vídeo é quase um vídeo de utilidade pública e, portanto, a nossa conversa hoje é sobre isso. Eu quero te mostrar em termos teóricos e na prática como é que a gente faz isso. É óbvio que nós temos diversas dificuldades em conseguir clientes. E eu compartilho um pouco da minha história, né? Eu vim de uma cidade mais ao interior de Minas Gerais para uma cidade maior, que também é uma cidade do interior, que é Uberlândia. Eu saí de Patos de Minas, vim para Uberlândia. E geralmente, no início da carreira do advogado, todas as contratações são pautadas em relações que você já tinha quando você ou morava na cidade ou conhecia a pessoa, né, do seu ciclo social. E quando você muda de cidade, você tem problemas de ter esse vínculo de confiança por questões óbvias, né? Quanto mais tempo você conhece uma pessoa, maior a tendência de você ter credibilidade e acreditar que aquela pessoa é uma pessoa séria. Ainda mais que você, recém-formado, é extremamente novo, tem cara de novo, fala como uma pessoa jovem e isso geralmente joga contra você ao querer assumir a responsabilidade de alguém que precisa resolver um problema. E a gente precisa pensar sempre, né, deixar sempre isso vivo na memória, de que apesar de nós como advogados termos vários processos, 100 processos, 200 processos, 5.000 processos, às vezes o nosso cliente, principalmente aquele advogado da pessoa física, tem um processo a vida toda. Então aquele é o processo mais importante da vida dele definitivamente. E aí a gente chega numa encruzilhada. Como é que eu vou fazer para poder alcançar esses clientes? Como é que eu vou prospectar, a não ser pelos mecanismos tradicionais? A indicação, né, essa relação longeva. Afinal de contas, eu preciso pagar a conta, né? Eu preciso pagar o aluguel do escritório, eu preciso pagar o sistema, eu preciso pagar uma série de coisas. E preciso viver. E aí, a gente chega talvez em uma das principais diferenças de quando eu comecei a advogar para hoje, né? Quando eu comecei a advogar, as redes sociais eram muito menores em termos de proporção, os hábitos de consumo, né, os hábitos de contratação dos clientes eram muito diferentes, né? Então o cliente hoje vê um conteúdo no Instagram, vê um conteúdo em um blog, e ele entra em contato contigo diretamente. E, portanto, talvez essa seja a porta mais rápida e mais barata para você obter os seus primeiros clientes. E aí a gente precisa pensar o seguinte: quando você vai produzir conteúdo, você tem a primeira dúvida, né? Eu escolhi, eu vou trabalhar com um cenário hipotético aqui para a gente poder conseguir enxergar esse passo a passo. Eu vou trabalhar hipoteticamente com direito de família. E aí, provavelmente, as coisas que você imagina que você quer passar nos seus conteúdos podem não coincidir com as dores que aqueles clientes têm. Às vezes você acha que é importante no seu conteúdo falar algo muito complexo, né? Falar de sucessão patrimonial, que é moda agora, de holding familiar, mas, na verdade, é bem provável que os seus clientes, no início da sua carreira de um advogado familiarista, não seja exatamente com esses clientes. Você tenha clientes que têm um perfil mais simplório de trabalho, digamos assim. Então vai ser um divórcio, alimentos e tudo mais.
Mas o ponto é que ainda assim você vai ter dificuldade de tentar entender quais são os gatilhos ou quais são as principais dúvidas desse cliente. E é justamente por isso que eu quero te mostrar hoje como você pode utilizar uma ferramenta tanto para poder prospectá-los, quanto também para conseguir mapear quais são as principais dores desses clientes e utilizar essas dúvidas como uma fonte quase que infinita de produção de conteúdo, né? Atingindo isso de forma muito precisa e de forma muito assertiva. E aí, você também vai ter um volume maior de atendimentos para quê? Para aprender a contornar objeções que vão sendo criadas, e é natural que isso aconteça, como por exemplo, você é muito jovem, você é inexperiente, né? Então, essa experimentação, esse contato volumoso com essas objeções, elas te fazem ter um pouco mais de cancha, né? Elas te fazem ter um pouco mais de experiência. Daí então que eu quero mostrar para vocês hoje uma plataforma que se chama Justify, e já digo de largada que se você quiser contratar a Justify e quiser acessar, ter direito a todos esses módulos que estão aqui, eu vou fazer outros vídeos explicando cada um desses módulos e quais são as funcionalidades que eu enxergo para eles, né? Você pode apontar o seu celular aí para o QR Code. Eu também vou deixar um link na descrição para você acessar, que você vai ter um super desconto e, além disso, vai gerar resultados efetivos aí para o seu negócio. Então, o que eu quero te mostrar dentro do Justify? De novo, vamos partir do pressuposto aqui que você é um advogado que trabalha na área de família ou na área trabalhista. O primeiro ponto que eu quero te mostrar antes de falar do JusMatch, que é a plataforma de aproximação entre você e o seu potencial cliente, é na questão de produção de conteúdos, que seria uma produção orgânica, né, dessas dores que esses clientes hipoteticamente têm. Então, vamos supor aqui que eu sou mineiro, dá para ver pelo sotaque, né? Vou selecionar o estado de Minas Gerais e vou colocar a minha cidade, Uberlândia, né? Vamos ver o que tem aqui em Uberlândia. Super legal do JusMatch é que, ao contrário de outras plataformas, você tem uma inteligência artificial que já faz um filtro das dúvidas e ele já te entrega informações mínimas para que você possa fazer um atendimento de melhor qualidade, né, e que você possa ser mais incisivo. Às vezes você precisa ter muitos pontos de contato com aquele cliente e ter muitas informações, e aí você não sabe se é bom ou não. Mas vamos lá, porque eu quero dizer o seguinte: supondo que somos um advogado na área civil, né, ou na área de família, nós não temos oportunidades aqui. Mas vamos olhar aqui na área civil, né? Então, trouxe aqui. Se eu sou um advogado civil e quero trabalhar, por exemplo, com responsabilidade civil, o cliente Saulo é um indivíduo debilitado devido a fibromialgia, depressão, ansiedade. Então, ele traz um relato, né? Ele cuida do seu pai idoso e alega sofrer dificuldades devido ao comportamento de seu irmão, que mora gratuitamente no fundo de sua casa, sem contribuir com as despesas ou cuidado do pai. Saulo deseja saber quais são suas opções legais, pois ele está insatisfeito com a situação atual. Então, ponto número 1. Antes de você fazer contato, você já tem um conteúdo espontâneo que você pode gerar aí nas suas redes sociais, se o seu público-alvo é efetivamente esse. E qual é esse público? Vocês já imaginaram o número de pessoas que têm problemas de saúde e também são curadores ou moram com um idoso e passam por problemas similares a esses? Então, qual é o conteúdo que você poderia gerar? E por isso que eu digo que é uma fonte infinita de conteúdos, né? Bastante você fazer um filtro, né? Quais são os direitos daquela pessoa ou que é cuidador, né? Não no sentido técnico, né? Mas que cuida do pai. Essa pessoa tem direitos em detrimento aos demais irmãos? Não tem? Se ele tem problema de medicamento, né? Não é esse caso, ele poderia acessar quais são os potenciais medicamentos. Enfim, então você poderia criar vários conteúdos partindo daqui, atingindo efetivamente, né, o Saulo, que está condicionado ou está colocado no seu público de interesse, né? Então vamos para outro para a gente poder exercitar isso, né? Se eu tenho o interesse em atuar em direito do consumidor, o cliente contratou serviços de uma autoescola com a validade de 1 ano. No entanto, o cliente não utilizou nenhum dos serviços contratados e, após o vencimento do contrato, está buscando um ressarcimento financeiro.
O contrato estabelece que no caso de desistência, o cliente perderia o direito de ressarcimento. Outro conteúdo que pode ser muito explorado, né? Se você contratar com uma autoescola e não utilizar o serviço, quais são os seus direitos? Isso é algo que acontece com demasiada recorrência, acontece com muita frequência. E, portanto, o que eu quero dizer? Provavelmente o pessoal da Jusfy, quando criou esse módulo, está pensando na aproximação efetivamente. Mas eu quero mostrar para vocês que isso aqui é algo extremamente rico. Né? E por que é rico? Porque ele te gera demandas que são puras, que são demandas descritas pelos próprios clientes. E não aquilo que nós, enquanto advogados, achamos que é melhor em termos de conteúdo. Pessoal, não adianta, né? Eu trabalho com direito societário, trabalho com M&A e tudo mais. Mas o que o meu cliente quer me ouvir falar não é aquilo que eu quero falar. Existe uma distância grande. Talvez eu, pelo apreço técnico que eu tenho, né, por gostar do conteúdo, e vocês também são assim, querem falar das coisas que são mais complexas. Mas isso não atinge o nosso público-alvo. Não é por conta desse conhecimento que eu tenho que ele vai me contratar. Isso pode até gerar certa autoridade, mas no primeiro momento, o cliente ouvir você falando sobre as dores dele, que são essas dores que ele está relatando aqui, né, e outros tantos clientes que são similares a isso, é exatamente isso que vai fazer ele ter o primeiro ponto de contato contigo. Então, se ele escuta você falando isso, ele vai fazer o seguinte, vai no seu blog ou na sua rede social e falar, deixa eu ver se essa pessoa fala sobre outras coisas. Aí ele vai ter um conteúdo um pouco mais pesado e vai falar, poxa, esse advogado tem uma capacidade técnica altíssima e, portanto, posso entrar em contato com ele, né? Então, tem várias formas de fazer isso, né? E aqui, pessoal, tem uma infinidade de conteúdos e dúvidas e dores de clientes que podem, eventualmente, virar negócios, né? A gente tem que pensar sempre, né, que eu escuto muito advogados falarem isso. Ah, eu fiz tráfego pago, não fechou nenhum contrato, eu já assinei outras plataformas, não gerou nenhum contrato. Mas, na verdade, essas são oportunidades. Não estou querendo dizer aqui que se você assinar, você vai necessariamente ter contratos. O que você vai ter são oportunidades batendo a sua porta e aí, como eu disse no início, você vai ter que trabalhar essas oportunidades. Vai ter que ali, né, colocar seu empenho, colocar sua prática, fazer os atendimentos e tentar fazer essa conversão em um determinado contrato. Então, tem outros problemas, por exemplo, esse do Ronaldo de natureza consumerista. O cliente tem um problema de dívida de pensão alimentícia, nem é consumerista, né, é família, envolvendo seu pai, que foi preso pela segunda vez. Segundo informações, a dívida ultrapassa 50 mil reais. Seu pai é autônomo e foi preso na noite passada. Né? Uma situação até um pouco complexa. Mas o ponto é, aqui você poderia gerar um determinado conteúdo explicando, né, como os beneficiários de pensões poderiam conseguir receber esses valores. Quais são as formas de busca? Dá até para poder utilizar um outro sistema aqui, né, do Jusfy, em que você pesquisa bens em nome de um determinado CPS. O próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre cumprimento de sentença e como utilizar isso aqui de forma extremamente efetiva. Mas fato é que você tem soluções aqui dentro e tem dores reais que você pode produzir conteúdo. Sem falar efetivamente que você pode utilizar a ferramenta pelo motivo pelo qual ela foi criada, que é essa conexão entre a dor e você que resolve essa dor. Nós somos, em essência, pessoal, resolvedores de problemas. Né? Então, pensa só, mas eu vou gastar muito tempo do meu dia filtrando isso aqui, respondendo e desbloqueando, tentando fazer contato com essas pessoas. Pessoal, o que a gente precisa pensar é o seguinte, né? Se você está no início de carreira, tudo que você tem é tempo. E outra, vocês não podem pensar nisso puramente como um ato de perda de tempo, porque, como eu disse, vocês vão ter um processo de amadurecimento fazendo essas respostas, testando estratégias de conversão de clientes, de contratação, né? Vocês vão pegando gancho, às vezes esse cara vai te chamar para uma reunião e não vai te contratar, mas você já vai ter um atendimento. Como abordar, quais são as perguntas que você precisa fazer, quais são os documentos que você precisa pedir e, portanto, essa é uma forma super pura e super barata de você ter experimentação. Né? Aquela conversa de que, poxa, começo a advogar, eu não tenho experiência. Isso aqui é uma forma melhor do que essa de acelerar o seu aprendizado. Você vai ter contato com vários clientes diferentes,
clientes que já vêm mastigados, digamos assim, com relação às informações. Você pode conseguir agendamentos disso, e isso tudo sem sair da sua casa. Né? Você não precisa ter um escritório presencial para poder fazer isso, basta que você tenha disponibilidade e faça isso efetivamente dentro da plataforma. Então, você tem vários filtros aqui. Heitor, eu quero filtrar só por Minas Gerais, eu quero utilizar, sei lá, eu sou da área de direito administrativo, enfim, você pode fazendo esses filtros, né? Ó, família e herança, então tem várias oportunidades. É provável também que essas classificações elas não sejam tão efetivas, porque as informações que são providas pelos clientes que fazem, né, o input, digamos assim, dessas informações na plataforma também não são tão precisas. Né? Então, existe uma dificuldade mesmo da inteligência artificial de conseguir mapear isso. Até a gente tem dificuldade, né? O que é cível, o que é societário, enfim. Então, você tendo ali uma ideia, né, qual é o escopo de onde você quer atuar, você pode experimentar. E outra coisa interessante, eu acho que eu quero trabalhar com direito de família, ou acho que quero trabalhar com direito do trabalho. É uma oportunidade para você testar, ver quais são as dores. Não, eu quero trabalhar com direito trabalhista, mas eu quero trabalhar com relações sindicais. Será que a curva de aprendizado ela vai te permitir fazer isso? Porque, de novo, direito sindical é algo que você precisa ter relações fortes, você precisa ter network. Talvez trabalhar com reclamante e reclamado em um primeiro momento seja a porta de entrada para que você possa, de fato, acessar esse direito sindical lá na frente. Né? A gente costuma dizer no escritório que é a tática do bicho de pé. Primeiro a gente entra e depois a gente vai fazendo mais vendas, nós vamos mostrando o nosso valor ali dentro daquele determinado cliente e vamos agregando outras linhas de receita, outras linhas de serviço. Perfeito? Bom, o que é legal também dizer, e voltando para cá, é que é muito importante na hora de você fazer um atendimento dessa natureza, né, seja pelo Justify ou seja um atendimento na prospecção do seu primeiro cliente presencial, que você tenha um script de vendas. É importante para que você tenha segurança e esteja preparado, que você tenha a consciência de quais são as perguntas que você vai fazer, qual é o passo a passo que você vai eventualmente percorrer para que você não se sinta nervoso e não demonstre esse despreparo que é normal para quem está começando a advocacia. Né? E eu não digo isso também só para quem está começando, porque às vezes tem advogados que têm 10 anos, 12 anos de OAB, né? E que de fato não tem nunca pensou em fazer um script de vendas, né? Nunca testou isso na prática, porque a partir do momento em que você testa, você consegue perceber, primeiro, que os resultados são muito mais efetivos, mas mais importante ainda, você consegue medir o índice de eficácia da sua conversão ou não dos atendimentos. Tá? Então, super legal. Eu espero que esse vídeo ajude muito vocês. Como eu disse, a Justify é uma plataforma super completa, tem outras possibilidades, né? Tem o Justfile, que é um banco de petições aqui que te ajuda demais em termos de produtividade. Tem o Justfile, mas a gente vai falar disso em outros vídeos. Eu vou deixar o link e também o QR Code. Basta apontar para a tela que vocês vão ter um super desconto para poder contratar. Gostaram do vídeo? Se tiverem dúvidas sobre a primeira prospecção, sobre script ou sobre reuniões, eu conto para vocês o que a gente faz aqui no escritório. Né? Lembrando que eu não sou um super mega ultra especialista em marketing jurídico, eu compartilho que a minha experiência e o que a gente faz aqui no dia a dia funciona e não funciona. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e ativar as notificações. Até a próxima.